Parece que você está dentro de um mar e o vendaval é muito forte e o barco que você está dentro vai a pique e você pensa que vai morrer. Eu quero falar para você que a tempestade vai passar na sua vida. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu trago ao seu coração mais uma mensagem de fé. Antes de mais nada, eu quero convidar você para deixar o seu joia, seu like, é onde você está me assistindo, compartilhar esta palavra aí com seus amigos. É só você clicar aí no aviãozinho para essa palavra ir mais longe. E também, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube Claudemir Ribeiro, se inscreva, porque nós temos palavras gloriosas do Senhor lá, e também me seguir na página do Facebook. No final desta pregação, nós temos aqui a oração da fé. Nós vamos orar por você, orar pelos seus problemas, e Deus vai colocar as mãos e Ele vai operar a teu favor. Então fique ligadinho, porque o Senhor tem uma palavra para você. Hoje nós vamos ministrar a palavra do Senhor sobre o tema: a tempestade vai passar. Por que a tempestade vai passar? Porque Cristo está orando por você. Cristo está intercedendo por você lá diante do Pai. É o que a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Abra sua Bíblia aí e confira comigo esta palavra. Jesus está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Queridos, nós poderíamos considerar as tempestades, que as tempestades elas parariam. Afinal de contas, Jesus estava sobre a terra. Jesus fez surgir o planeta. Ele inventou o sistema das tempestades e também criou toda a ideia da atmosfera, do vento e da chuva. Podemos supor que durante o seu tempo na terra, o mundo estaria livre de tempestades, não é verdade? Porque Deus teria suspendido as leis da natureza e poupado seu filho do desconforto de chuvas cortantes e de ventos uivantes. Ele tinha poder para isso. Ou pelo menos, podemos supor que Jesus caminharia dentro de uma bolha, como aquela que o Papa usa quando ele passa de carro pelas multidões. Envolver nosso Salvador com um escudo protetor para que ele não se molhe, nem tenha frio, nem medo, nem seja levado pelo vento. Jesus deveria ser poupado das tempestades da vida. Nós poderíamos supor tudo isso. Nós deveríamos também ser assim. Permanece entre as expectativas silenciosas do coração do crente o seguinte pensamento: agora que pertenço a Deus, eu sou dispensado das tribulações da vida. Muitas pessoas pensam dessa forma. Consegui uma bolha. Outros passam por tempestades. Eu vivo para ajudá-los, mas enfrentar as minhas tempestades, de jeito nenhum, de jeito algum. Sabe, querida ovelha, seguir Jesus é ter uma vida sem tempestades? Certo? Errado. Essa expectativa se choca rapidamente com as pedras da realidade. O X da questão é o seguinte: se você olhar para a palavra do Senhor lá em João 16:33, nos revela que as tempestades, elas fazem parte da vida. Jesus nos garante, nesse texto de João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. As tempestades virão. Não virão somente para mim, mas virão para mim e também para você. Elas vieram até mesmo para os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Se você olhar para a palavra do Senhor lá em Mateus 14, versos 22 ao 24, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então ali ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra.
E esse barco estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Sabe, querida ovelha, às vezes criamos nossas próprias tempestades. Bebemos demais, ou pedimos muito dinheiro emprestado, ou saímos com a galera errada, com a turma errada. Com isso, nós entramos em uma tempestade que nós mesmos provocamos. Esse não era o caso dos discípulos. Os discípulos de Jesus não tinham provocado tempestade nenhuma. Eles estavam no mar agitado pela tempestade. Por quê? Porque Cristo fez questão que eles estivessem lá. Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Não se tratava de um Jonas fugindo de Deus. Eram os discípulos de Jesus buscando a obedecer o seu mestre. São os missionários que se mudam para outro país, onde acabam descobrindo que o seu apoio se foi. Ou executivos que decidem trabalhar de forma honesta e acabam vendo os seus esforços ultrapassados pela concorrência antiética. Ou ainda um casal que honra a Deus no casamento e fica observando ali um berço vazio, por conta da esterilidade de um dos membros ali daquela família. É um estudante que se prepara, mas não consegue passar na prova. Ou os discípulos que saem do barco como Jesus instruiu, para ir direto para uma tempestade. Querida ovelha, as tempestades, elas vêm para as pessoas que são obedientes. E ainda vêm com um golpe. Nós vemos no versículo 24, que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O ar fresco que cerca as montanhas a leste do mar, ele mistura-se com o ar quente tropical próximo à água. E sabe o que acontece? Quando acontece isso, o resultado é uma tempestade. As tempestades, elas podem ser ferozes no mar da Galileia. Jesus despediu os discípulos ao entardecer. Nós vemos isso em João 6,19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, veio sobre eles a tempestade. A tarde tornou-se noite. A noite envolveu-se em vento e chuva. E não demorou muito para que o barco estivesse numa feroz montanha russa no mar da Galileia. A viagem de 8 quilômetros não deveria durar mais do que 1 hora. Mas pela 4ª vigília, ou seja, das 3 às 6 da manhã, os discípulos estavam muito longe da praia. Eles mereciam crédito, não é verdade? Não deram nem a volta, nem retornaram à praia. Eles persistiram em obediência à palavra de Jesus. Continuaram mergulhando os remos na água e impulsionando a embarcação para cruzar o mar, mas lutavam uma batalha perdida. A tempestade os levou para muito longe da costa, para uma luta bem longa e para uma desvantagem do tamanho em relação às ondas. Subamos ao barco com eles. Suba agora. Contemple o rosto daqueles discípulos molhados da chuva. O que dá para você ver? O que dá para nós vermos? O medo. Com certeza. A dúvida. Pode acreditar que sim. Você pode até ouvir uma pergunta, como um grito que
que se sobrepõe ao vento. Alguém sabe onde Jesus está? Essa pergunta não está registrada no texto, mas pode ter sido feita, assim como é feita nos dias de hoje. Quando uma tempestade forte se lança sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, parece que tudo vai a pique. E a pergunta que nós fazemos é: onde Jesus está nesta hora na minha vida? Queridos, quando uma tempestade forte se lança sobre os discípulos obedientes, eles perguntam: onde será que Jesus está? A resposta, ela é clara e surpreende. Lá em Mateus 14, verso 23, diz que ele está orando. Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Não há indicações de que ele tenha feito algo além disso. Ele não se alimentou, também não conversou. Jesus, ele orou. Por isso que eu convido você a permanecer conosco até o final desta ministração, porque ao final nós vamos orar. Nós vamos falar com o Pai, da mesma forma que Jesus orou. Jesus estava tão determinado a orar, que persistiu mesmo com o manto encharcado e com os cabelos desalinhados, porque chovia naquele lugar. Depois de ter servido o dia todo, Jesus orou a noite toda. Ele sentiu os ventos com a força de um vendaval e a chuva arrepiante. Ele também estava na tempestade, mas mesmo assim ele continuava a orar. Ou deveríamos dizer que ele estava em meio à tempestade, por isso ele orou. Será que a tempestade era a razão da sua intercessão? Será que o seu modo de agir nessa passagem descreve o seu procedimento padrão? Orar pelos seus seguidores? Romanos 8:34 diz que durante as tempestades, ele está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus e intercede por cada um de nós. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Queridos, o verbo grego usado nesse versículo, que é traduzido como interceder, é um verbo forte. Ele passa o sentido de fazer pedidos específicos ou petições diante de alguém. Só para vocês terem uma ideia, Festo, ele era governador da Judéia, e ele usou essa palavra grega para interceder quando ele falou ao rei sobre o apóstolo Paulo. O rei Agripa, a todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria viver mais. Está lá em Atos 25, verso 24. Biblicamente, queridos, falando, é isso que os intercessores fazem. Eles trazem petições apaixonadas e específicas diante de Deus. Reflita sobre esta promessa. Jesus, nesse exato momento, no meio da sua tempestade, ele está intercedendo por você. Não sei o que você está passando neste momento. De repente seja um vendaval que você não está suportando. Você não está aguentando mais. Tanta confusão na sua casa, tantos problemas no seu lar. Você não aguenta mais. Mas neste exato momento, no meio da sua tempestade, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, à destra do Deus Pai, e Ele está intercedendo por mim e por você neste exato momento.
O Rei do Universo, Ele está falando ao seu favor. Ele está clamando agora ao Pai Celestial. Ele está rogando pela ajuda do Espírito Santo. Ele está defendendo a sua causa, para que a bênção lhe seja encaminhada. Você não luta sozinho contra o vento e as ondas. Não cabe a você encontrar uma solução. Você vê o príncipe poderoso e o advogado mais santo se levantando por você. Quando Estevão estava prestes a ser martirizado por sua fé, ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé, é só você abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 7, versículo 55. E ele viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aleluia. Porque Jesus estava à direita de Deus, em pé. Por que será, querida ovelha? Jesus se levantou para defender diante de Deus a Estevão. Já parou para pensar hoje? Se já teve alguém que se levantou em sua defesa? Será, meu amado e minha amada irmã, querida ovelha que me ouve, já teve alguém se levantando em sua defesa no dia de hoje? A resposta é sim. A resposta é sim. Jesus está de pé neste exato momento, intercedendo ao seu favor. E Ele está intercedendo ao Pai e pedindo: Pai, dê forças a Maria, ao Antônio, ao Bruno, ao Eduardo, para enfrentar esta entrevista de emprego. Conceda agora ao Benedito, ao Brendo, a Ana, a sabedoria necessária para ser um bom pai, uma boa mãe. Ele está intercedendo ao Pai: derrote agora, ó Pai, todo espírito que tira o sono do Alisson neste momento. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Pedro e a tripulação daquele barco pode ter se perguntado: onde está Jesus? Perguntam os que estão no leito de dor, quase morrendo, com problema de câncer, com AIDS na fase terminal, pessoas enfraquecidas, os empobrecidos, os sobrecarregados e os solitários. Onde está Jesus? Aonde Ele está? Querida ovelha, eu quero te dizer, certamente e com segurança, Jesus está agora na presença do Pai, na presença de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele lhes diz o que Ele disse a Pedro, lá em Lucas 22, verso 32. Sabendo que o apóstolo em um pouco tempo seria testado de modo cruel por Satanás, Jesus lhe garantiu: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus orou por Pedro e se levantou em defesa de Estevão. Ele também promete orar e levantar-se em sua defesa. Harabassúria cantarabraceri cantalamanás. Portanto, Ele é capaz de salvar, é o que diz lá em Hebreus 7:25.
Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluias, aleluias, e aleluias, e aleluias. Enquanto esquecemos de orar, passamos dias sem buscar a presença de Deus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele se lembra. Enquanto nós estamos todos cheios de dúvidas, sabe o que Ele está? Como Ele está? Ele está cheio de fé. Enquanto somos indignos de sermos ouvidos, o nosso Jesus, Ele é digno. Sabe quando nós oramos, queridos? Está achando que Deus ouve a nossa oração por causa de nós? Ele ouve as nossas orações porque nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, se Cristo é aceito diante de Deus, se Cristo é digno, nós somos aceitos nele. Jesus, mandai codeca ramanduciere canta lamanás. Jesus é o sumo sacerdote perfeito e sem pecado. Quando Ele fala, todo o céu escuta. A esperança inabalável representa as primícias dessa promessa. Eu acredito que você é igual eu. Eu gostaria de conhecer o futuro, mas não conheço. Nenhum de nós conhecemos. Almejamos ver a estrada à nossa frente, mas nós não conseguimos. Seria bom que todas as nossas perguntas elas fossem respondidas, mas Jesus, em vez disso, escolheu nos transmitir a seguinte mensagem. A mensagem de Jesus foi esta: orarei por você no meio da tempestade. As orações de Jesus, elas são respondidas, querida ovelha. Talvez você faça essa pergunta agora: pastor, as orações de Jesus são respondidas? É claro que são. Você vai passar por essa tempestade. Acho que você sabe a resposta. Alguém pode contestar: se Jesus está orando porque sobreveio a tempestade, então? Será que o intercessor Jesus não garantiria uma vida sem tempestades? Com certeza. Essa vida sem tempestade, ela vai ter sim início lá no reino milenar. Mas enquanto o reino milenar não chega, já que este é o mundo decaído, e o diabo ainda desperta a dúvida no coração das pessoas, desperta o medo, é de esperar que passemos por tempestades. Mas nós também podemos contar com a presença e com as orações do nosso amado Senhor Jesus Cristo no meio de cada uma das tempestades. Um amigo passou por uma tempestade quando ele tinha 9 anos de idade. Ele recebeu o diagnóstico de um caso de mononucleose. O médico disse para ele ficar em casa por todo o verão. E esse menino era um garoto agitado. Ele era atlético e extrovertido. O nome dele era Cris. Ter a orientação de passar o verão dentro de casa, sem ter a chance de jogar, de viajar para pescar ou de andar de bicicleta, seria o mesmo que colocar uma águia na gaiola. Isso é uma verdadeira tempestade para uma criança de 9 anos. E o pai dele, no entanto, era um homem de fé.
ele decidiu encontrar algo de bom em meio à quarentena do seu filho. E ele vendia violões e tocava razoavelmente bem. Por isso ele deu um violão ao seu filho. E a cada manhã ele lhe passou um novo acorde ou técnica e mandou que seu filho praticasse todo dia. E sabe o que Chris fez? Ele obedeceu. Ele tinha talento para o violão. E no final do verão, Chris, ele já estava tocando músicas. E começou a compor também. Em poucos dias, ele passou a ministrar adoração nas igrejas. E em algumas décadas, ele foi considerado o compositor mais cantado do mundo. Talvez você já cantou, ou tenha ouvido falar de alguma das músicas dele. Sabe aquela canção? Quão grande é o meu Deus. Pois é a música dele. Não há como negar que Jesus estava orando por Christon Lin. As melhores tentativas do diabo para nos desanimar caem por terra diante da determinação de Deus em moldar-nos. O que Satanás intenta para o mal, Jesus usa para o bem. As tentativas de Satanás para nos destruir acabam desenvolvendo a nossa fé. Jesus diz, lá em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você consegue imaginar a segurança que essa intercessão faz ou traz para nós? Um jovem chamado Taylor, ele consegue. Quando ele estava no ensino fundamental, aos 11 anos de idade, certo dia ele não foi para a escola e nem cabulou a aula para sair com os amigos ou assistir à televisão. Ele faltou na escola para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Barack Obama estava visitando a cidade natal de Taylor. E o pai dele tinha apresentado o presidente em um evento. Depois do discurso, no momento em que Taylor encontrou o presidente, Obama percebeu que o garoto tinha faltado à escola. Então ele pediu a um assessor para preparar um cartão com timbre presidencial. Perguntou qual era o nome da professora de Taylor e escreveu um bilhete. Por favor, desculpe o Taylor, ele estava comigo. Assinado Barack Obama, presidente. Acho que a professora leu o bilhete e atendeu o pedido. Não é todo dia que o presidente de um país intercede por uma criança. Não é verdade? Mas a cada dia, Jesus, que é maior do que o presidente dos Estados Unidos, ou do que qualquer maior autoridade dos países do mundo, a cada dia Jesus fala a seu favor diante do Pai. Ele vive para interceder por cada um de nós. Jesus está orando pelo povo da promessa. E em meio a essa tua tempestade, essa tempestade que você está passando no dia de hoje, exatamente agora, Ele está orando por você. Ele também está vindo a seu encontro em meio à neblina da sua tempestade. Alta madrugada, conforme diz lá em Mateus 14, versos 25 e 26. Jesus dirigiu-se aos discípulos andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, naquele momento, ele se tornou a resposta da sua própria oração. Ele pegou a água e transformou a água em passarela.
aquele que transformou o mar vermelho em 2 muralhas para fazer Moisés e o povo passar em pé enxuto, aquele que fez o machado de Eliseu flutuar para Eliseu, para o profeta, aquele que transformou a água em vinho lá em Caná da Galileia, em uma estrada, ele transforma a água em uma estrada plana e ele vem caminhando sobre ela em direção aos apóstolos em meio à tempestade. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos entraram em pânico, porque eles não esperavam ver Jesus no meio da ventania, e nem naquela hora da madrugada. Maria, ela também não esperava. Ela pensou que estava sozinha. Ela tinha lupus em todo o seu corpo e tinha o assolado, tinha lhe embargado a fala e tinha lhe embargado a visão também. E ela não conseguia caminhar, nem se sentar, nem se mexer. Ela só conseguia comer em pequenos bocados. Maria respirava ofegante, com sobressaltos. O sono só vinha com muita dificuldade. Isso é, quando vinha. E os médicos não sabiam o que fazer. E a família dela estava apavorada. Esta jovem Maria, ela só tinha 20 anos. E o corpo dela estava entrando em colapso. Quando ela entrou na UTI de um hospital, os médicos estavam com medo de que Maria não fosse suportar. Em uma noite particularmente difícil, ela não conseguia dormir e sabia que descansaria melhor se alguém segurasse a sua mão. Como não conseguia falar, não tinha como pedir para alguém que a acalmasse. A mãe dela estava no quarto, mas Maria sabia que pelo respirar fundo que ela estava cochilando. Ela então começou a orar em seu pensamento e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Meu paizinho, eu não consigo dormir. O Senhor pode, por favor, mandar alguém para segurar na minha mão? Eu não tenho como contar a ninguém aquilo de que preciso, porque a minha voz não sai. Não dá para eu pedir a ninguém. O Senhor poderia falar para minha mãe, para uma enfermeira, ou para qualquer outra pessoa que venha segurar na minha mão. Os minutos passavam lentamente. Aquele colchão rotativo a fez deitar de lado e depois deixou-a novamente de barriga para cima. Nesse momento, alguém entrou no quarto. E ela disse que o aroma de sua pele era desconhecido, mas claramente tinha cheiro masculino. Seus passos eram passos silenciosos. Sua mãe nem se mexeu. E esse alguém que entrou segurou na sua mão, com a mão quente. E Maria diz que tentou abrir os seus olhos, mas não conseguiu. Maria conseguiu pegar no sono, e quando acordou, aquela pessoa ainda estava segurando a sua mão. Sua mãe ainda estava dormindo no quarto. Maria tentou novamente abrir os olhos para conhecer seu novo amigo. Desta vez ela conseguiu. Olhou, mesmo com a visão embargada e embaçada, ela não viu ninguém. Ninguém lá no quarto dela. Naquele momento, ela deixou de sentir a pressão sobre a sua mão. Ela estava certa de que Cristo estava ali com ela. Ele fez por ela
o que fez para os discípulos. Ele veio na direção dela em meio à sua tempestade. Os discípulos de Jesus o chamaram de fantasma, mas ele continuou vindo. A fé de Pedro transportou-se em medo, mas Jesus continuou a andar sobre as águas. Os ventos uivavam e se enfureciam, mas Jesus concentrou-se em sua missão. Ele permaneceu firme na rota, até que conseguisse provar que ele é soberano em todas as tempestades. Pela primeira vez nas Escrituras, nós vemos os discípulos adorando ao Senhor Jesus. Mateus 14:33 fala que os discípulos disseram a Jesus: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Com o barco calmo como seu altar, e o bater do coração deles como sua liturgia, eles adoraram Jesus. Eles adoraram Jesus. Será que neste momento, eu e você, conseguimos identificar Jesus no meio da tempestade? Será que neste momento, conseguimos ver que Ele é a solução para cada um de nossos problemas? Se você é um daqueles que consegue ver, comece a adorar, comece a engrandecer, porque Ele está resolvendo cada um de seus problemas. A sua tempestade, ela vai passar. Não tenha medo. Jesus é aquele que acalma toda a tempestade. Eu quero convidar você que nunca disse sim para Jesus, para você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E você que está desgarrado e afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você a orar comigo nesse instante. Aí onde você está, liga o seu pensamento no trono da graça e repete comigo esta oração. Senhor Jesus, neste momento, eu quero entregar a minha vida no teu altar. Eu sei que o Senhor Jesus tem palavra de vida somente para mim. O Senhor de Jesus tem salvação para mim. Peço que o Senhor Jesus entre na minha vida, entre na minha casa, transforme o meu choro em riso, transforme esse cativeiro, Senhor, em uma vida de liberdade. Eu oro e eu clamo pela tua presença em minha vida. Eu quero ser, a partir de hoje, um filho amado do Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Neste momento, eu me reconcilio com o Senhor e peço que o Senhor me firme na tua presença e eu possa andar de acordo com a tua vontade e com a tua palavra, que é soberana sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço nesse instante. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, né? Você que fez esta oração, pega o seu WhatsApp, manda uma mensagem para mim. 659-9969-5100. 659-9969-5100. Escreve assim: eu disse sim para Jesus. Eu vou entender e vou retornar para você. E você que tem pedidos de oração, você que ficou até aqui, até agora, ouvindo esta palavra, e você quer receber o seu milagre nesta hora, eu convido você a parar o que você está fazendo e você ligar o seu pensamento no trono da graça. Enquanto eu oro aqui, você ora aí e vá clamando a Jesus, porque Jesus quer entrar no meio dessa tempestade. Ele quer entrar e trazer calmaria para você. Nós sabemos que Jesus está diante do Pai, intercedendo, orando por cada um de nós. Nós vamos clamar a Ele e Ele vai trazer
a resposta para as nossas orações. Querido, eterno, maravilhoso Deus, Paizinho querido, meu Abba, meu coração se alegra quando eu me entrego na tua presença. Meu coração, ele salta de júbilo, de alegria em poder servir ao Senhor. Neste momento de oração, eu quero entrar na tua presença, no Santo dos Santos, e dizer o meu muito obrigado ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por ter enviado Jesus para morrer por cada um de nós, por ter trazido para cada um de nós palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra de reconciliação. Eu quero, neste dia, poder firmar o meu coração no Senhor, firmar a minha aliança contigo, mais uma vez, e dizer: venha, venha Santo Espírito, venha encher a minha vida, meu ser, meu coração, ele é totalmente do Senhor. Se aproprie, Senhor, se aproprie cada vez mais do meu ser. Eu quero poder transbordar de alegria, transbordar de regozijo na tua presença. O teu Espírito já habita em mim, já faz morada em mim. Que esta morada possa continuar sendo o meu ser seja o habitat do Senhor. Oh Espírito de Deus, eu oro agora pedindo a cura desta vida. Essa pessoa que está sofrendo com câncer, com câncer terminal, em nome de Jesus eu repreendo toda dor, toda doença, toda enfermidade. Saia desta vida agora, saia agora em nome de Jesus. Toda dor, problema nas vesículas, pedra nos rins, problemas renais, problema no ouvido, problema de visão, diabetes, todo problema de hemorroida, todo problema de próstata, em nome de Jesus, eu oro agora, eu repreendo toda dor, toda enfermidade, problema nas articulações, dores nos joelhos, nas pernas, no tornozelo, no calcanhar, nos dedos, na planta dos pés, dor de cabeça, em nome de Jesus, eu dou uma palavra de ordem: sai desta vida e não volta nunca mais. Todo problema de vício, vício de droga, vício do cigarro, da bebida, vício da pornografia, vício do jogo, em nome do Senhor Jesus, solta esta vida agora. Eu dou uma palavra de ordem: Satanás e seus demônios, você não é senhor desta vida, porque ela pertence ao Senhor Jesus, ela é do Senhor Jesus. Eu dou uma palavra de ordem agora, solta ela agora em nome de Jesus, saia desta vida agora em nome de Jesus. Zé Pilintra, tranca a rua, Enxucaveira, Sete Covas, Beelzebul, Pomba gira, vai girar no inferno agora, solta esta vida. Todo espírito maligno, eu dou uma palavra de ordem agora, sai desta casa, desta família, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Eu dou uma palavra de ordem: todo vendaval e tempestade que está entrando neste lar, neste relacionamento conjugal, neste casamento, que seja agora repreendido agora todo vendaval, paralisado agora, porque o Senhor Jesus está entrando na tua casa, o Senhor Jesus está entrando na tua família, o Senhor Jesus está mudando a tua sorte agora. Eu profetizo vida de Deus, eu profetizo casamento abençoado, lar restaurado, vida financeira restaurada, em nome de Jesus. Porta de emprego aberta. Você que está desempregado, em nome de Jesus, eu oro pela porta de emprego, pela provisão. Você que não tem nada na sua casa, eu profetizo os teus celeiros cheios de comida, e você tendo o sustento do Senhor. Portas abertas da provisão. Porta aberta continua para você, porque o Senhor é a porta da provisão, e eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu oro sobre a sua vida sentimental. Você que tem sofrido com sentimento não correspondido, em nome de Jesus eu dou uma palavra de ordem: sentimento seja agora restaurado, todo sentimento, todo ânimo. Eu quero declarar sobre a sua vida um relacionamento abençoado do Senhor, o Senhor preparando para você um varão ou uma varoa,
e você sendo feliz e bem-aventurado na presença do Senhor. Pai amado, eu oro por cada ministério, por cada irmão, por cada irmã que tem envolvido a sua vida na obra do Senhor. Eu oro por cada um, Senhor, que tem sido boca do Senhor nesse tempo, pregado a tua palavra aos quatro cantos deste mundo. Usa-os poderosamente na tua presença. Eu oro agora, Senhor, em favor de cada irmão que faz parte do projeto Gideões Conectados, pela vida do Wesley, pela vida do Yuri, pela vida do Léo, do Guilherme, pela vida do Gabriel, pela vida do Fernando Perrone, pela vida do Valtinho, do Oscar Bezerra, da irmã Zirlei, da Maria de Lourdes. Oh Pai, eu oro em favor do José Carlos, da Yasmin, em favor do José Marcelo, do Ney, da Nilceia, da tia Rosa. Eu apresento diante do teu altar, Senhor, o Rinaldo, a Gislaine. Meu Deus, eu oro também, intercedo em favor da irmã Ana, do Lúcio lá de Tabaporã, do Nicodemos, oh Pai, da Tatiane Barbieri. Eu oro, Senhor, entrego diante do teu altar a vida do Viana, da sua família, do Carlos Henrique, oh Pai amado, da irmã Esther, que tem sofrido com aquele filho. Oh Senhor, eu oro em favor do Gesiel e da Camila, em favor do Jorge e da Carla, da Simone, Senhor, ali de Peixoto de Azevedo, cada uma das vidas que tem semeado neste projeto dos Gideões Conectados. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas do teu bom tesouro, que é os céus, sobre cada uma dessas vidas. Abençoa a vida daqueles que vão, Senhor, também entrar no projeto Gideões Conectados. Prepara todas as coisas, Senhor, e que a tua palavra possa ser, meu Deus, levada aos quatro cantos dessa nação, através das mídias sociais. Eu oro em favor, Senhor, do pastor Aloysio e da pastora Márcia, em favor do pastor Cristian e da pastora Jaqueline, em favor do pastor Alexandro Dotto e da pastora Naline, do pastor Washington, da obreira Paula, da minha vida, da Nilma, dos líderes em treinamento que caminham comigo, de cada membro da minha célula, dos irmãos, Senhor, que fazem parte da obra que eu estou estabelecido. Eu oro pela nossa nação, pelo presidente da República, pelos deputados federais, estaduais, senadores, prefeitos e vereadores, por todo o corpo da administração pública, direta, indireta e fundacional, por todos os empresários deste país. Abre as portas, Senhor, que o Senhor possa os abençoar poderosamente. Desfaço agora todo o laço de Satanás e coloco por terra em o nome poderoso de Jesus, e declaro vida de Deus sobre cada um dos que tem me ouvido, em o nome poderoso de Jesus. Eu oro e os abençoo neste momento. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, o Senhor é bom, né? Você que gravou esta oração, compartilhe aí essa oração com as pessoas do seu ciclo. Eu tenho certeza que você vai ter muito testemunho para contar. Eu quero convidar você que tem sido abençoado por Deus, através da ministração desta palavra, para você fazer parte comigo do projeto Gideões Conectados. Através desse projeto nós estamos evangelizando o Brasil, através das mídias sociais, pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus patrocinada nas mídias sociais. Se você tem sido abençoado por esta palavra, eu quero te convidar você para semear R$1 por dia no projeto Gideões Conectados. R$1 por dia, R$30 por mês. Eu preciso hoje de 10 pessoas entrando neste projeto. Eu posso contar com você? Deus tem falado com você? Tem sido uma bênção essa mensagem de fé na sua vida? Se tem sido, eu o convido agora para você ser um patrocinador da obra de Deus, para fazer parte desta equipe que o Senhor tem levantado para servir a Deus junto comigo. Entra em contato comigo através do WhatsApp 659-9969-5100, 659-9969-5100, e fala assim: Pastor Claudemir Ribeiro, eu quero fazer parte do projeto Gideões Conectados. E eu vou estar encaminhando para você a chave Pix, para você estar fazendo a sua oferta e fazendo parte também aí do nosso grupo
do projeto Gideões Conectados. E você vai estar acompanhando quantas vidas foram alcançadas através de cada mensagem que nós colocamos ali nas redes sociais. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será exaltado através da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele merece ser adorado e ser exaltado em cada um de nós. Eu quero dizer para a sua vida que as tempestades elas podem vir, mas o Senhor da tempestade está conosco e Ele acalma cada uma delas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E em todo tempo, em todo momento você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluias. Querido, Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem de fé. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.